Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje, dia 27 de novembro, ao estudo de Apocalipse e os capítulos 16 a 18. Vamos juntos! Capítulo 16, nós temos como destaque os 7 flagelos. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada destes 21 versículos. Lemos assim. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Eis a leitura do capítulo 16, imagens fortes, imagens de sofrimento. É o que nós temos nas taças com os flagelos. Nós já tínhamos falado um pouco a respeito ontem. E havíamos falado que estas taças que derramam pragas sobre a terra são expressão da ira de Deus. E lembram muito as pragas que atingiram o Egito na época do Êxodo. E claro, isso não é completamente o fim. E não é dirigido a todos, mas dirigido especificamente contra o mal.
O céu é um lugar em que ressoam cânticos alegres, como nós vimos ontem no capítulo 15. Louvar a Deus será finalmente algo que vem ao natural. Lá no capítulo 15, isso aparece de uma forma mais clara. Mas ainda aqui falando do 16, nós vemos o surgimento de uma palavra importante para o livro de Apocalipse. Lá no versículo 16 do capítulo 16, temos a palavra Armagedon. O Monte de Megido, a famosa fortaleza situada na extremidade da planície de Jezreel, e que guardava o acesso aos montes do Carmelo, é exatamente por ali onde esta palavra vai surgir. E tantas foram as batalhas travadas em Megido que o nome se tornou sinônimo de batalha. E o Monte de Megido, então, era onde os israelitas travavam batalhas decisivas. Não significa que o Armagedon iria acontecer lá. Significa que é uma referência, um símbolo a um lugar que havia batalhas. Certo? Vamos prosseguir com a leitura do capítulo 17, onde nós temos como destaque a grande prostituta e a besta. Vamos à leitura. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era, e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra.
Eis a leitura do capítulo 17. Vamos, na sequência, já lermos o capítulo 18 e depois tecerei considerações a respeito destes dois capítulos juntos. O capítulo 18, onde nós temos 3 destaques: o anúncio da queda da Babilônia, os lamentos dos admiradores da Babilônia e a ruína da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai! Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha a riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai! Ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho.
Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Até aqui a leitura do capítulo 18. Muito bem, então vamos comentar a respeito dos últimos dois capítulos, o 17 e o 18, onde nós temos a queda da prostituta, a Babilônia. Tantas e tão veementes foram as denúncias dos profetas do Antigo Testamento contra a Babilônia literal, que Babilônia veio a ser sinônimo do orgulho e da vanglória humanos. Para João e seus leitores, Babilônia, a prostituta amante do luxo, ao contrário da mulher do capítulo 12 e da noiva do capítulo 21, era Roma, a cidade dos 7 montes, rica, esplêndida e decadente. Roma, onde os cristãos eram lançados aos leões e queimados vivos para o divertimento do público. Roma, a fossa do império. Mas cada época tem a sua Babilônia, a personificação da ganância, da ostentação e dos prazeres egoístas que afastam as pessoas de Deus. A personificação das coisas que prometem tanto e acabam dando tão pouco. E Babilônia, a síntese de tudo que engana, está condenada. O capítulo 18 descreve a queda da Babilônia e faz eco ao espírito e à linguagem de todas as grandes profecias de queda que apareceram no Antigo Testamento. Por exemplo, nos textos de Isaías, capítulos 13, 14 e 24, nos textos de Jeremias, capítulos 50 e 51, e nos textos de Ezequiel, capítulos 26 e 28. Trata-se de uma sentença final e abrangente de ruína sobre as potências de todos os tempos que se nutrem da maldade e tratam as pessoas como simples mercadorias que podem ser compradas e vendidas. Os membros do povo de Deus são tentados a se adaptarem ao mundo. Todavia são chamados a uma atitude que não faz concessão nenhuma. Eles serão vingados. A justiça será feita. E isso é tão certo que se pode dizer que já aconteceu. E nós podemos falar, como diz no texto, caiu a grande Babilônia. Retomando os ensinamentos, nós estamos então chegando quase ao final do livro de Apocalipse, e nós temos então a impressão de que o juízo, o castigo, os flagelos, tudo isso está se intensificando e se intensificando. Nós vimos lá no capítulo 16 os 7 flagelos que são semelhantes às 10 pragas do Egito e que, claro, aqueles que adoram o Cordeiro não serão afetados. E então nós temos a figura da grande prostituta e o anúncio da queda da Babilônia. E parece que nós estamos diante de pecados imorais, prostituição, luxúria. Mas é importante que a gente observe que todo o texto bíblico orbita sobre relacionamento. O relacionamento de Deus conosco, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, mas especialmente o nosso relacionamento com Deus. E por isso a igreja vai ser tratada como a noiva. Cristo Jesus será tratado como o noivo. E no meio disso tem uma grande prostituta, que é o diabo. As pessoas que não adoram ao Cordeiro, aqueles que não estarão entre os 144 mil, que não é um número que devemos levar ao pé da letra, mas é simbólico também. Não há meio termo. Ou eles estão com o noivo, ou estão com a prostituta. E quem está com a prostituta não pode estar com o noivo. E por isso, essa grande Babilônia que ostentava poder e glória, pérolas e pedras preciosas, ouro, tudo era luz nesta cidade, tudo vai ruir, tudo vai queimar, tudo vai apodrecer.
Nem tudo que reluz é ouro, lembram desta frase? No nosso mundo há tanta luz, há tanto brilho, há tanta glória. Tudo é falso. Tudo acaba querendo emular a glória de Deus. E por isso, fiquemos com o Cordeiro. Fiquemos com o noivo. Nos afastemos da prostituta, da Babilônia. A nossa morada não está aqui. E logo mais, nos próximos 2 estudos, que vão concluir o livro de Apocalipse, nós veremos de uma forma bem clara e muito linda onde está a nossa morada. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com o estudo dos capítulos 19 e 20 do livro de Apocalipse. Como estamos chegando ao final, já não iremos mais estudar 3 capítulos por dia, apenas 2. Fique na paz do Senhor, tenha um grande momento e que você possa continuar sendo abençoado por este projeto e por nossos vídeos. Até a próxima.